Olá, meus queridos clientes. Eu sou o Buzz da Taverneira Multidimensional e sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós vamos falar de animações adultas ou conteúdos adultos de animações e eu estou aqui com o Sente. Sente, a palavra é sua. 4. É assim que se conta, Nanako. Eu ia Boa falar, eu tava noite, meus esperando você caras. fazer Eu uma sou coisa pra Sente. comentar sobre o chat. Tipo, Nanako esqueceu como é que se conta. Enem fritou o cérebro dela. Não, relaxa, matemática é só nesse domingo. Matemática, calma, você vai assustar o Ervilha. Agora mesmo que ele não veio pra cá. Ele não vai aparecer, você disse matemática. Eu tô tentando te servir o bagulho, só que eu te sirvo pelo celular porque ele tem emoji. Meu celular ele não tá passando bem, porque tá quente e ele tá ligado no carregador. Então, tipo, eu não preciso nem dizer que ele tá pelando, né? Aí, pronto. Agora... E amanhã, pra mim, juntaram a semana da final da escola com o Enem. Caralho! Está aí servido seu leite e seu vinho. É Bom, fantástico. De uma, uma, eu uma prova digo, depois da outra. eu digo que não tem nada melhor na vida do que você resolver todos os seus problemas em uma tacada só. Ah, eu digo que não tem nada melhor na vida do que não ter problemas burocráticos especificamente. Continua. Eu concordo contigo. Concordo plenamente. Mas hoje. Foi mal, o chat falou. Torturar os estudantes é lindo, não me diga. Nanako não serve para ser professora. Ou Bom, serve. você. Ou serve, verdade, né? Você é professora para fazer isso. Pra fuder o custoso não. Muito bom, é isso mesmo. Fantástico. Bom, nós estamos aqui hoje para falar do nosso senhor. Brincadeira. Eu precisei fazer piada, desculpa. Nós estamos aqui hoje para falar de animações adultas e tudo mais. Isso é uma ideia que veio diretamente do nosso próprio conselho, do grupo do conselho. O pior é, eu lembrei hoje quando eu acordei do que eu queria falar no podcast de hoje. Agora a gente vai ter que passar pro próximo. Olha só que fantástico. Por favor, Ah, que bonito. se vocês forem anotar coisas, lembrem onde você anotou. Porque se você anotou é para não esquecer. Não façam que nem eu. Esquece de anotar e quando lembra de anotar, esquece onde anotou. Fantástico, Taverneira. Parabéns. Obrigado, obrigado, obrigado. E foi direto do grupo e essas coisas. E, bom, na verdade, eu tive. A ideia foi do Sente depois que alguém sugeriu falar de hentai ao vivo. Quem sugeriu isso? Foi o Edson, é óbvio que foi o Edson. Falar merda é um com ele, Ah, cara. foi o Edson, verdade. Pô, ele deveria estar aqui, calma aí. Com certeza ele deveria estar aqui, mas a Deixa eu marcar ele versão. no grupo. Se pá, ele chegou, ou ele tá comendo buceta, ou ele tá dormindo pra caralho. Não tem meio termo. Edson, venha, Opa, gosto. Eu arroba também Edson, venha gosto. falar de hentai Ao ao vivo. vivo. Enquanto isso, eu tô adicionando todos os módulos que eu consigo encontrar no Foundry. Animações adultas. Falando em animações adultas, eu estou extremamente decepcionado com Family Guy recentemente. Eu não acho que tem muito pra você se... Qual o posto de desapontar? Apontar com Family Guy. Cara, a comédia era boa. Hoje em dia só é. Pô, É aquela situação meio Simpsons, sabe? tipo, E não é acaba porque, virando. tipo, Simpson já foi brilhante. É isso que eu tô falando. Family Guy também era uma sátira muito boa. Como é que eu posso dizer? Vamos entrar nesse tópico primeiro, depois a gente começa a falar de putaria, porque todo mundo aqui tá por putaria. Beleza. Então a gente vai tirar o papo que não agrada a ninguém da frente. Não, relaxa que a gente vai ficar falando de 1 hora de assuntos variados e depois a outra última hora do podcast vai O ser Juan, inteira pra hentai. o Juan chegou tipo, hentai, bom demais. Golias já ficou durão. A Taverneira vai fazer uma demonstração ao vivo, Eu ainda devo mas uma só foto depois de da stream. biquíni que eu fiquei com preguiça de fazer no último final de semana. Eu ainda tenho que mandar uma foto de biquíni pra todos vocês. Olha só que legal. Olha que Olha fantástico. que fantástico. Eu esqueço de fazer as coisas e eu acabo ficando com preguiça. Mas voltando. Deixa eu ver o que ela falando. Pra mim, Family Guy só funciona de vez em quando, mas comédia de pessoa em pessoa. Sim, mas Family Guy é uma boa sátira, né? O que tem bastante em comédia adulta e de animação adulta é sátira, né? É o que Uhum, mais tem e tudo mais. Os três maiores sempre foram Family Guy, Simpsons e South Park. correto. Simpsons
e Family Guy, por ter uma estrutura mais complexa do que South Park não tem ligação com nada e foda-se, as coisas só acontecem. Por ele ter esse senso, eles tinham uma essência. Ambos caíram naquela parada, não sou mais brilhante, eu sou só um saco de gags. Vamos ver o que acerta? Eu não gosto disso. Só queria tirar isso do meu peito mesmo. Eu sempre gostei do outro desenho do Matt Groening que ninguém fala, que é o Futurama. Que por algum motivo Eu amo todo Futurama. mundo odeia. Eu amo Futurama. Todo mundo, Obrigado, cara, mulher. eu Você amo tem Futurama. cultura. Futurama é genial. Futurama é genial. Por falar nisso, eu só percebi há pouco tempo que você usava um avental, tipo, ontem. Pera, não foi. Não, isso foi anteontem. Foi ontem ou foi anteontem? Agora entendi. Agora entendi. O quê? Porque você mandou as paradas pra ela, lembrei. Ah, tá. Eu tava Sim, tipo, exatamente. Isso foi ontem ou foi anteontem? Aí depois, tá. Foi anteontem, Acho não que foi foi? anteontem. Acho que foi no. Eu mandei pra acho que ela, foi ela só no- viu ontem, provavelmente, porque eu no mandei feriado. tarde pra cacete. Foi no feriado. É, Na porque madrugada ela do tem- feriado. Sim, eu uso tem o que pensar avental, ele numa- é preto. Ela tem que pensar numa prova de 90 questões, tá vendo? Ela tem que pensar na prova de 90 questões, mas tava me desenhando gostosa lá. Não estou reclamando, apenas comentando sobre. Por favor, me desenhe muito bem. Bom, Por favor, me faça mais gostosa. Na verdade, eu vi o sketch tá muito bonito. Só não exagera no pescoço, tá? Se você quiser ir mandando pra eu falar se o pescoço tá grande ou pequeno, você me. Não, por favor, não deixa ela ser chata com você, não. Faz o que você achar bom da vida. Ano que vem, eu já desisti da prova, ano que vem eu estudo. Parabéns, nem perca de tempo mesmo. Não, você deixa pra falar isso pra pessoa depois que ela fez a prova. Ou se você for o Diogo Defante, você deixa pra falar isso quando a pessoa estiver no portão da prova. Olha só, Ah, em minha olha, defesa, eu não sabia que ela ia fazer o Enem até ele estar dentro do Enem, praticamente, né? Então, é isso. Obrigado pelo compreensível. follow. Eu esqueci de fazer uma coisa. Eu não tenho que estar com o Discord, eu tenho que estar com coisa, porque eu não consegui resolver o problema da notificação. E obrigado pelo follow, Lug. Lug. Tive que aumentar Olha. os opai. Teve que porra nenhuma, pode diminuir nessa merda. Deixa. Falando nisso, falando que já que a gente tá falando de papo adulto, Nanako, você não me Vamos lá. respondeu. Porque eu te ofereci a versão full nude, você, de graça. Ninguém, além do Sente, viu essa merda de graça, tá? Eu só queria dizer. De graça, a versão nude do meu modelo, pra você acertar a porra das proporções. Entre aspas, de graça, porque eu tive que trabalhar séculos aqui na taverna pra ganhar alguma coisa. Porra nenhuma, eu te mandava no meio do processo. Você conhece a versão nude da taverneira antes dela ter genitais, cala a boca. Antes da taverneira decidir que ela queria criar genitais pra fazer coisas que genitais fazem. Continua, vamos falar de hoje. Vamos falar de Futurama. Vamos falar de Futurama. Futurama é muito bom, né, gente, cara? Futurama é muito bom, mano. Eu acho o roteiro de Futurama do caralho. Outra série que acabou caindo em, tipo assim, abismo, mas é muito boa. Caiu em abismo porque tá na Netflix e fuck Netflix. Desencanto. Cara, Desencanto só é Eu nunca vi Desencanto. bom demais. Tanto em português, né, dublado, quanto legendado, ambos são fantásticos. As referências a dublagem de Desencanto é nível Yu Yu Hakusho, só queria dizer. Eu nunca vi Desencanto e justamente porque é da Netflix eu tenho menos vontade de ver ainda. Cara, Fuck empresa. Eu falo aqui, é fuck empresa, mas, tipo, se você tiver a oportunidade, a chance, ou até a cara de pau, você sabe do que eu tô falando, de assistir Desencanto ou Futurama de alguma forma, assista. Ambos são fantásticos. Futurama, Então, só que eu tipo assim, eu falho de Futurama, que eu falo. Futurama tem Eu tem assisti. um writing muito bom. Uma escrita, eu tenho memórias bem afetivas de Simpsons e Futurama, porque eu via eles no extinto Fox Channel, que hoje é Star Channel. E eu via Futurama e, tipo, eu gostava muito. É o Star Channel agora, exatamente. E Saíram do Brasil. Login fala, Futurama é top. Aqui, ó, toma uma cerveja. Toma uma cerveja por ter falado pela primeira vez no chat. E Uma Família da Pesada também é muito bom. Eu tenho um problema com Uma Família da Pesada, porque recentemente é só um saco de gag. Eu gostava de Uma Família da Pesada mais antigo.
Os Simpsons tinha um pouquinho mais de. Tinha aquele. Sabe aquele. Tinha. Como é que eu posso dizer? Preenchimento, conteúdo, sabe? Não era só um saco de piadas. Continue falando, Futurama. Eu vi. Eu via Futurama e Simpsons quando eu era moleque. Eu fui pra caralho. Eu lembro de uma história, pera. Ah, Lembro de uma fala. história. Lembro que Futurama. Futurama não, Simpsons passava na TV Globinho, né? Eu não sabia disso. Simpsons passava na TV Globinho e tudo mais. E eu assistia todo Caralho. sábado. Porque eu assistia todo sábado porque, né? Eu estudava de manhã, quando eu era pequeno. Uhum. E eu cresci. Embora eles gostassem de Simpsons, tinha certas coisas que eles não gostavam, porque eu cresci com os meus avós, porque meus pais. A minha mãe me teve muito nova, então ela fazia faculdade e ao mesmo tempo que trabalhava, então ela não podia ficar comigo. E o meu pai também precisava trabalhar e fazer as coisas dele, ambos, né? Meu pai era pouco tempo. Ambos tinham chegado a 20 anos há pouco tempo, então, né? Ainda estavam nessa coisa e tudo mais. E eu fiquei morando com os meus avós e acabei morando com os meus avós. Meus avós são um tanto quanto muito religiosos. E tem Então um não. episódio do Abe Simpson. Todo mundo começa a odiar ele. Tem uma parada que eu lembro Sei. até hoje. Só por causa desse momento. E puta que pariu, uma das melhores piadas do bagulho. Que é quando o Abe tá passando na frente da igreja, quando todo mundo odeia ele. E tem uma placa escrito Jesus te odeia. Eu tive que dizer. Eu já vi esse filme. E simplesmente começaram a brigar comigo, mandando desligar. E eu, tipo, por quê? Porque eu tinha o quê? 6, 7 anos de idade? Eu já vi esse filme. Maluco, eu só sei que até hoje eu não só rio dessa situação, como por essa situação ter acontecido, a porra da bronca teve o efeito oposto comigo, porque agora é uma das minhas piadas favoritas de Simpsons. Eu achava uma família da pesada ruim. Hoje em dia eu acho da hora. Eu também achei a primeira vez que eu vi ruim. Deve ser por causa da quantidade de violência que teve. Eu não gosto muito de violência de graça. Então, pois é. Simpsons passava na TV Globinho, isso é muito irônico. Cara, sim. Cara, passava tanta coisa. Passava tanta coisa na TV Globinho que era questionável. A presença dele ali. Mas continue falando de Futurama. Quando eu era criança, eu confundia Simpsons com Flintstones. Puta que pariu. Pô, aí Como? não, hein? Não pode, hein? Pior que isso Não era pode. Yu-Gi-Oh! Temporada 0 de Yu-Gi-Oh! Era Seinen, não era Shonen. Nego morria queimado, ao vivaço. Uma vez dei uma carta de Yu-Gi-Oh! Para um amigo, só que a mãe dele era religiosa. E ele meio que apanhou por minha causa. Caralho, que vacilo. Caralho, que vai ser. Qual era a carta? Então, aí você vai ver Rei Caveira, demônio, tá ligado? Rei Caveira Demônio, vai ver a carta é literalmente Eu não gosto. Beelzebub, tá ligado? Eu não gosto que a tradução do Yu-Gi-Oh! No Brasil das cartas não é igual à tradução do anime. Porque o Rei Caveira ficou caveira invocada. É muito triste você. É muito triste, exatamente. Obelisco. Obelisco Atormentador. Eu acho que o problema é que tá escrita Deus na carta. Pior. Qualquer carta era sinal de tinhoso. Mentira, tinha umas cartas bem fofinhas até. Tinha umas cartas muito fofinhas. E o Yu-Gi-Oh! É 880. Ou é um bicho muito feio, ou é tipo assim, um bicho muito fofo. Mas fala do Futurama, que a gente já pergunta gente muito longa. Eu vi Futurama quando eu era moleque e, tipo, passava Simpsons, eu acho que na antiga Fox eu via à noite, né? Uhum. Passava, tipo, era Simpsons, acho que era CSI ou outra série que eu não lembro. Eu pulava, acho que eu pulava pro Disney Channel ou Disney XD, depois voltava, Sim. ou Cartoon Network, voltava depois porque tinha outra passagem de Simpsons. Eu acho que era só quintas e sextas que passava Futurama depois de Simpsons. Ou no final de semana, não lembro. Eu não lembro. Eu também não lembro. Eu lembro e eu gostava pra cacete. Teve uma época de Futurama. Toda vez que eu chegava, que eu tinha TV a cabo, eu chegava em casa
E horário de almoço era horário de Simpsons. Uhum. Então eu chegava em casa meio-dia, 1 hora da tarde, eu sentava minha bunda pra comer. Eu ia direto na Fox assistir Simpsons e Futurama. Meu almoço durante minha pré-adolescência, porque infelizmente já não passava mais os desenhos legais do SBT, foi muito. Tipo, adolescência barra pré-adolescência foi muito assistindo Simpsons e Futurama. Ninguém que ligava pro Caribe, eu acho que era assim que se chama, porque ele era fofo, ele era uma bolinha. Bones também era muito bom. Bones é a minha série favorita. Assisti tudo, Isso, tudo. verdade. Era essa que passava. Exatamente, era essa que passava. Só que Bones, eu era eu moleque, eu ignorava. adoro. Cara, Era eu sempre. exatamente, era Bones que passava entre Simpsons e Simpsons, às 8 e 9 horas da noite. Cara, sim. Bones é staple da Fox, quando passava. Sim. Era muito staple da Fox. Se eu não me engano, tem reprise até hoje de Bones. Algumas Tem. coisinhas. Quer dizer, na Star Channel eu não sei se tem. Tinha, mas na pelo Fox menos. tinha. Mas tinha, na Fox tinha reprise. Acabou o bagulho. Meu irmão, eu gostei pra cacete. Bones era muito bom. Eu só lembro de Super Choque na hora do almoço. Ficava passando episódio do Bullying, chorava muito. Porra, o episódio do Bullying era pesado. Mas cara, eu tenho memória lá do fundo da minha alma, porque essa porra não tá mais no meu cérebro, não sei como é que eu lembro. De chegar e assistir diversos tipos de desenho. Eu odiava quando eu chegava e o desenho do almoço era Barbie, desculpa. Eu gostava de. Eu gosto de carro, eu gostava quando era Hot Wheels, era Max Steel, sabe? Porra, era X-Men Evolution, Super Choque, porque cada dia era um desenho diferente que passava no horário de almoço, assim, o prime time do SBT. E era sempre aquelas paradas que eram mais puxadas pro filme, que era maior e tudo mais, tinha episódios maiores, ou eles colocavam 2 episódios juntos se fosse X-Men Evolution. A gente tá falando de desenho adulto, fala. Mas X-Men Evolution é uma boa pra gente falar de tema adulto em desenho de criança. Uma Sim, ótima pra falar. exatamente. Porque X-Men sempre foi mais adulto, sempre foi bem adulto. Continua. Exatamente. E os desenhos foram ficando cada vez mais Idiotas, eu sei. idiotas, Cara, Mas porra, enfim. Prime da Cartoon com Mutante Rex, Ben 10 Força e Supremacia Alienígena, que ele era adolescente, tinha muita coisa adulta no meio. Tinha. E depois disso tudo Exato. ainda era Adult Swim, verdade. Tudo, exatamente. Porque tinha muito tema de responsabilidade, como é que se diz? Aquele romance mais jovem. E tinha umas paradas de lidar com morte, sabe? Realmente, tipo, o sentimento de como é que se lida com luto, morte, essas paradas que você não vê mais hoje em dia nos desenhos. E era uma parada que, diga-se de passagem, me ajudou muito a crescer. Uhum. Eu devo bastante a boa qualidade de TV, e algumas questionáveis também, por todas as minhas características de personalidade. Porque eu tenho características honoráveis e muitas questionáveis também. Eu devo dizer, a quantidade. Talvez boa parte da minha quantidade de taradice que venha do meu ser deva ser pela quantidade de piadas sexuais em desenhos infantis colocadas. Menção honrosa a não sexual, porém, o Finn gritando filho da puta no meio do desenho e sendo cortado por um trem. Meu episódio favorito de Hora. Um dos meus episódios favoritos de Hora Aventura, perdendo só pro episódio que ele virou um pé. Deixa eu perguntar aqui pro Guilherme se ele quer falar algo sobre o tema de hoje, já que ele não pode estar conosco por essas próximas quintas-feiras. Agora deixa eu ver. Quando você veio, lendo o chat. Era Bones e 24 horas. 24 horas eu quase não assisti, mas eu lembro. Nem parece que era a época que eu vi ainda. Meu Deus do céu, Nanako. Que horror. Não. Tudo menos isso. Tudo menos isso. Isso e o né, também não, por favor. Power Rangers RPG. Nossa, tá maluco, verdade. Power Rangers era grande, né? Eu lembro quando isso era verdade. Eu gostava de Barbie Dreamhouse. Eles literalmente fizeram um desenho zoando o universo da Barbie. Eu acho que por isso que você gostava. Cara, apenas um show é muito adulto se você for parar pra pensar. Sim, tem muito tema sexual, tem muita parada. O jeito que o Mordecai olha pra Margaret e tudo mais. Margaret, a ênfase na bunda e nas tetas, sabe?
Deixa eu falar aqui, vou pular do Futurama e vou pra um Ah, assunto que é importante. deixa eu terminar de ler o que tá acumulando no Ok. chat. Eu falo que depois disso os desenhos passam uma vibe de tio avô. Cara, se passasse uma vibe de tio avô, eu até gostava, porque tio avô era bom. Tio avô era o pináculo do nonsense. Quando Isso feito é bom, direito. exatamente. Sim. A questão é. E tio avô ainda tinha as piadas mais adultas com a porra do Steve Pizza. Porque o Steve Pizza, com certeza, ele é é o perdedor que se faz de gostosão que pega todo mundo. Essa é a personalidade dele. Hora de Aventura, cada episódio. Cara, o episódio das meninas dos olhos vazios me deram um pesadelo. Eu sou a favor de ter mais coisas amedrontadoras em desenhos de criança. Mas eu tenho problemas, então não leve o que eu falo. Tinha um episódio da Você Casa tem probleminha Abandonada na cabeça. que aparece aquele. Eu, não ironicamente, eu assisti Coraline quando eu era pequeno, não lembro. Quando é que saiu Coraline mesmo? Porque eu lembro que eu assisti mais ou menos quando saiu. Coraline, vamos ver. Exato. Coraline. Deixa eu ver aqui. Se Quando foi eu que acho. saiu Coraline? Coraline. Deixa eu ver aqui. 2009. Eu assisti um pouco tempo depois, quando passa na TV a cabo, que é um pouco mais cedo que a TV aberta, né? Uns 2010, 2011. Por aí. 2011, isso. Eu não ironicamente achei. Gostei muito, Coraline, fantástico. Mas eu achei que o filme de Coraline foi muito fraco e precisava de mais terror. Eu tinha 11 anos. Eu amava Coraline, eu não entendia como tinham medo. Eu também não, eu sempre achei muito leve. Era tão incrível, eu achava um negócio lindo pra cacete. Nanako me entende, continua, Sente. Fale o que você quer Puxar dizer. um subtema aqui sobre Aham, maturidade do desenho, já que a gente tá falando de animações adultas. com certeza. A maioria das histórias, especialmente em animação, porque a animação, né, tem um propósito mais de puxar para um público mais jovem, geralmente tem um tema ou uma lição ou alguma parábola que vai ser contada na É a história. E liçãozinha de até, moral. sim, a lição de moral, a famosa lição de moral. E com o tempo os desenhos foram perdendo isso. Eu lembro muito bem que por mais que eu era uma criança idiota, eu via Simpsons, eu não lembrava de nada dos Simpsons, senão os episódios reprisados. Uhum. Eu Pera aí. lembro que tinha um episódio. Ah, Eu gostaria muito que você também pudesse ver o chat. Mas respondendo a pergunta, me diz sua opinião sobre Steven Universo. Eu gostei no começo, depois ficou chato com só o diabo. Continua. depois eu vou falar sobre o Steven Universo. Porque eu vi tudo de Steven Universo, exceto o filme e o futuro. Enfim, Sei lá, eu gosto dos personagens, mas começou a ficar muito chato. eu vou falar de Steven Universo, você vai entender. Ok, fale. É... Que pega um pouco também na parte da lição de moral que a gente Uhum, tá falando. Eu lembro de um episódio dos Simpsons, ou era um dos especiais de terror, ou era aham. algo similar. Que a única parte que eu lembro do episódio é que tinha algumas coisas acontecendo em Springfield por causa de uma Bíblia falante. E, Eu adoro. Continua, eu adoro. se eu não me engano, até o Flanders ficou meio lelé da cuca justamente por causa da Bíblia. E eu acho que Aham, justamente foi o Abe ou Homer que eventualmente descobriram que a Bíblia falava que achava que era a voz de Deus, que a Bíblia aham. falava porque a Bíblia não se abria e, tipo, era basicamente uma caixa de som no formato de uma Bíblia. E quando Sim, você sim. virava do lado de trás, tinha lá o speaker da caixa de som. E isso, de certa forma, é uma lição de moral, é um inuendo, né, pra ensinar uma determinada coisa. Sim, sim. Que Simpson tinha muito disso e falava muito disso e tanto as supostas previsões do futuro, supostas, né, com grandes aspas porque são previsões do futuro, dos Simpsons, muito atavam em problemas do jeito de viver americano, Cara, que ainda ata até hoje, que Simpsons. eu acho. E Simpsons é criado numa base. Ele foi criado numa base. E a base hum, dessa criação é crítica. sim, Simpsons foi feito para fazer comédia através de críticas sobre né, o modelo social comum estadunidense. uhum, Que tipo, tem aquela. Tem episódio do Anjo Falso que geral acredita, mas depois era falso. Tem muita parada disso, porque, igual Brasil, e muitos outros países, os Estados Unidos têm uma grande. Desse episódio, falando desse episódio, né? Ele tem uma grande, como é que se diz? Alienação religiosa dentro dele.
E eu gosto muito como é que se diz? Toda vez que eu gostava muito quando o Simpsons trazia todos esses problemas à frente sem quebrar os personagens, sabe? Sim. Eu O esperava umas problema. lutas fodas dentro do estilo de universo, tipo Dragon Ball. Eu não Ah, esperava muito Dragon Ball. Eu esperava pelo menos. Cara, porque no início do bagulho começou a ter. Tinha umas porradas até que decentes, umas paradas. Eu esperava, no mínimo, uma ação interessante, estilo Hora de Aventura. Mínimo, sabe? Que não tinha muito, não era o foco, mas de vez em quando tinha alguma coisa. Mas ficou um bagulho. Sei lá, parecia Você viu? Naruto. As músicas de Sim, eu Steven também Universo são odeio boas. Naruto. Sim, as músicas de Steven Universo são muito boas. Curiosamente, eu não sou uma pessoa que gosta muito de musical, mesmo eu gostando muito de música. Sei lá, eu gosto quando as coisas vão direto ao ponto. Tinha uns episódios tanto de Simpson, Futurama, algumas coisas. Sempre tem. Toda coisa tem o gag de episódio de música, né? Desenho desse tipo tem o gag de episódio de música. O único que eu gosto é do South Park. E minha piada favorita é quando o grupo principal vai perder a disputa de música e tudo mais, e no meio da apresentação, por sorte, entre aspas, deles, uma viga com holofotes cai e mata o grupo, o grupo rival todo. Eles que são o segundo lugar ficam com o primeiro. É muito. Essa cena ficou gravada na minha cabeça porque foi muito do nada, velho. Eu gostei pra caralho. Você fala assim. Posso falar? Pode, desculpa. Eu vou ficar Ok. quieto. Vou até mutar aqui. Não muta, pelo amor de Deus. Parece que eu tô falando sozinho. Não, é porque eu vou acabar te interrompendo. Eu te interrompi muito, eu tô me sentindo É mal. só você Cala a boca e vou prestar mutar aqui atenção. rapidinho, vai, fala. Ok. Basicamente, voltando, né, pra parte da lição de moral. Os desenhos foram perdendo com o tempo a lição de moral. Voltando pros Simpsons, e também pra Futurama, porque Futurama tem, né, uma parte disso, e também foi criado pelo Matt Groening. Depois de 30 anos no ar, você vai perder o que falar, você vai perder gente boa cuidando do roteiro, você vai perder gente boa cuidando da animação. Tudo bem que da temporada 9 pra frente nos Simpsons, a animação mudou completamente, que eu acho que teve basicamente a Fox demitiu uma porrada de gente e depois contratou uma porrada de gente nova. Acho que mudaram alguns diretores também. E a animação mudou completamente. Ou teve alguma atualização de software da animação, não sei. Mas com o tempo, os desenhos foram perdendo lição de moral e o fato de que você tem que contar alguma coisa junto com a história. Isso foi influenciando culturalmente porque eu sinto que muitas histórias modernas não querem dar lições de moral ou criticar alguém e simplesmente querem falar coisas vazias e brandas sem objetivo. Tal como She-Hulk, que nós já discutimos aqui. Exato. Isso é realmente um ponto bem que vale a ser marcado. Sei lá, parece que a maturidade, né, tanto de temas quanto as coisas, foi se perdendo ao longo disso. Scooby-Doo Mistérios S.A. lá de mais de 2014. Melhor Scooby que teve. Eu discordo. O que é de novo Scooby-Doo é o melhor Scooby-Doo que teve. Primeiramente, eles não são eu gostava de Mistérios S.A., mas ele é meio... muito bom e tudo mais. Mas voltando aqui, né? Eu sinto muita falta dessa maturidade em desenhos. Eu sei que eu já sou adulta. Não é um mercado pra mim, né? Eu admito isso. Mas eu acho muito mais interessante quando os desenhos chamam a atenção não só das crianças, como também chamam a atenção dos adultos. Aquela apelação pra criança interior, né? Porque eles são mais bem vistos, eles são mais conhecidos. E, afinal de contas, se os seus pais gostam dos desenhos que você assiste, vou botar o exemplo da Cartoon Network, né? Que o propósito de fazer dinheiro deles é com brinquedo. O desenho é só um grande marketing do caralho, né? Se você tem os pais que gostam desse desenho, tem mais chances de você conseguir um brinquedo através disso, né? Da criança conseguir um brinquedo através disso.
Porque não é só aquela coisa que a criança quer, é uma coisa que o pai também gosta. Eu tive bastante disso com Danny Phantom. Porque meu pai, Sim. o meu pai, ama Danny Phantom de paixão. Danny Phantom tem como é que se diz? Uma das pegadas mais maduras de todos os desenhos do começo dos anos 2000. Ele tem as gags, ele tem as piadas, né? Algumas acertam, outras não, outras são bem datadas, começo de 2000. Mas ele tem um tema por baixo, especialmente como é que se diz? Da interação de personagens, tipo Danny com a irmã, do jeito que a irmã sempre protege ele. Temas de negligência parental, que é muito mais bem explorado, é do mesmo criador que Padrinhos Mágicos, mas eu acho mais bem explorado dentro de Danny Phantom por ter uma pegada um pouquinho mais séria, né? E como é que se diz? Mais tons de moralidade colocando dentro do cinza, né? As questões de moralidade entre vilões, heróis e tudo mais, fazendo com que o Danny interaja com diversos personagens, todos eles têm certas personalidades mais evoluídas, e o desenho é pra criança. Eu gostava muito disso. Você não se sentia assistindo um desenho pra criança, embora ele fosse, entendeu? Deixa eu adicionar aqui uma tangente. Você pegar um desenho que apela para crianças e adultos simultaneamente é muito difícil de fazer, a menos que você tenha uma obra que já é antiga com qual os adultos cresceram. E eles estão falando de Scooby-Doo Mysteries esse ano. Aquilo que me marcou. Aquilo me marcou muito. Na verdade, eles estão realmente falando do bagulho. O problema é que ficaram genéricos, né? O problema é que eles viraram só um jeito de ganhar dinheiro ao invés de um jeito de contar história. Desenho animado, a maior parte deles virou mais uma linha de produção do que um método de você falar as coisas. Isso é muito mais pesado olhando os desenhos de forma mais adulta, especialmente os desenhos adultos. South Park só se dá bem até hoje porque South Park, os criadores de South Park até hoje dão o dedo do meio pra porra da Comedy Central e fazem o que querem. Eles literalmente... tem uma parada dentro de South Park que eu amo. Eu amo pra cacete. Teve um remake de Thundercats, acho que em 2012. Meu pai adorava isso. Eu adorava isso. O remake novo é uma merda e esse remake merece muita atenção. Eu falei disso com o Saint já desse remake do Thundercats. Embora eu não lembre porque... Tu não chegou provavelmente a assistir, mas... Muito bom, mas voltando ao que eu tava dizendo. Eu perdi o que eu tava dizendo. Do remake do... Não, antes. Não sei. Tava falando da maturidade de desenho, mas eu não lembro exatamente onde eu tava. Aí é foda. Aí é foda, mas voltando. Aí é foda, né? Lembrei. Do South Park. Que no South Park, até hoje, eles têm uma competição dentro os criadores de South Park, né? Eles têm uma competição pra ver o quão longe eles conseguem falar merda e fazer merda dentro de South Park e não tomar uma censura. Tipo, não é modelo pra muito desenho seguir, óbvio, mas é um modelo necessário considerando a indústria onde eles estão. Muito bom, mas é muito bom notar o porquê esse desenho, né, essa animação adulta, até hoje faz sucesso e não perde a qualidade para as animações mais recentes e tudo mais, né? Porque eles podem sempre fazer críticas e coisas mais novas, colocar tudo que tem de última, né? Direto do forno. Eles fazem episódio por serem mais simples em uma ou 2 semanas. Period. E eles, o que não dá pra fazer com muitos desenhos, então a gente exclui essa, mas eles sempre tentam ir contra o que se pede. Eles fazem o que querem e eles têm pau pra fazerem o que querem. Isso é genial. Sim, essa é a parada. Porque quando você tá começando, você tem uma liberdade de fazer certas coisas que você quer. Depois, qualquer network que você trabalha vai começar a botar o pau na mesa, né? Faça igual South Park. Se você tá dando dinheiro pra eles, põe o seu pau na mesa no lugar. Independente de onde você estiver, só bote seu pau na mesa. Tá almoçando com a sua mãe, seu pai, sua irmã, bote o pau na mesa. Não, pô, tô falando tá, a gente tá falando de ir contra a norma. Ir contra a net, beleza. Exatamente. Acho que o mais fair é as empresas quererem lucro. Foi justamente o que fez Mutante Rex
ter descontinuado em 3 temporadas. Ele não vendia tanto brinquedo, porém, em compensação, ele era muito assistido e criticamente elogiado. Eu gostaria de falar um pouco de Steven Universo agora. Falha. Vamos falar Vou de falar pra vocês por que Steven Universo ficou chato. E não é. Steven Universo é bom até o final da 3ª temporada. É aquela, a culpa não é a temática, é como foi feito. Antes de mais nada. Porque tocar em Steven Universo, às vezes, é um problema. Então, Steven Universo tem uma certa lição de moral que fala sobre ser extraordinário de certa forma. Tipo a parábola do Super-Homem. Sobre como o Super-Homem é um deus entre os homens, ele não é meio que. Ele não é para ser compreendido. Ele tenta compreender o papel dele na Terra. Uhum. É mais ou menos isso que pega o Steven Universo. Porque o Steven nasceu com uma porra de uma joia, um diamante gigantesco no lugar do umbigo. Ele tem um umbigão de esmeralda do caos. Ele tem um. A esmeralda do caos rosa. A 8ª que apagaram na era clássica do Sonic. Deixa eu ver aqui. Tipo Dragon Ball, não vale a pena eles pararem de fazer transformações. A questão é, se você for ver certas paradas do Dragon Ball, sim, não vale a pena. Tem algumas que são redundantes, tipo, pô, muito triste o que fizeram com o Super Saiyajin God, né? O vermelho. Super Saiyajin Blue, que é o God, o Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin. Mas é... E quanto mais transformações tem, mais redundante ficam as coisas. Mas como fã de Dragon Ball, eu gosto das transformações. É tipo as transformações do Ben 10. Quanto mais tem, melhor. O que eu não gosto é quando a qualidade cai. E se você falar que que as transformações do GT são boas, você é sujeito a ban no meu servidor do Discord. Só queria dizer isso. Vamos lá. Voltando ao E o filme do Steven Mutante Rex com o Ben Universo. 10 eu amo. Continue. Voltando ao Steven Universo. Sim. Vamos lá. Ele nunca viu a mãe dele. Ele tem a esmeralda do caos rosa no umbigo, no lugar do umbigo. O pai dele. Cara, tipo, o pai dele é uma parada estranha, porque, tipo, ele tem barba Uhum. e a cabeça, o topo da cabeça dele é careca, mas de alguma forma ele tem cabelo longo. E as 3 mães dele são 3 guardiões estelares. Isso me lembrou pra 3 crianças. Aquele episódio que o Michael começa a colocar uma loção pra crescer cabelo, só que só cresce uns fios em determinados pontos e fica com as tranças feias em pontos específicos do cabelo. Da cabeça. Aí, bom. Então, tipo. E também outras coisas, trivia sobre o Steven. Ele é autodidata, isso é se ele não aprendeu, tipo, a maioria das coisas da educação dele ele aprendeu de casa, isso é quando ele não é autodidata. Uhum. Ele tem ouvido absoluto, isso é, ele consegue tirar só do ouvido os tons e as notas da música, de qualquer música que ele esteja ouvindo. Ele consegue invocar magia alienígena, porque é basicamente isso que são os poderes das gems, e ele também enfrenta ameaças das gems corrompidas, que eu esqueci o nome agora, acho que é só corrompido mesmo. Então, tipo, ele tem um certo fator extraordinário e ele tem que aprender a se adaptar no mundo. Que querendo ou não, ele tá no meio de dois. Ele tá no meio de 2 mundos. Ele tá no meio de 2 mundos, exatamente. Ele tem que se adaptar a esses 2 mundos. Ele vive na Terra, ele vive como uma pessoa normal, porém ele tem aquela questão de ele tem certas responsabilidades, e não só isso, como ele tem, como é que se diz? Um nível que pessoas esperam que ele chegue por ele ser filho de quem é e quem ele é, né? Uhum. Enfim, ele é filho da Quartzo Rosa, Diamante Rosa, na verdade, spoiler pra quem não viu tudo. E conforme você vai crescendo com o Steven, porque o show Coming of Age, quando você envelhece junto com o personagem, você vai aprendendo mais sobre o mundo, junto com o Steven, igual fizeram com o Benio. Você vai aprendendo mais sobre o mundo, você vai passando por uma temporada inteira de 52 episódios, 50 episódios de filler, 2 episódios são relevantes. Caralho.
Isso porque não tem Essa é a primeira temporada. um comic, Isso porque é, isso Nanako, porque não tem mídia alternativa. falando em desenho, o pessoal tá se juntando pra refazer Ben 10 Omniverse, tipo, criar o fim. Já existe o fim, o Omniverse tem um fim. Só que, tipo, eu não gosto da direção que levaram. Mais cômica do que um pouquinho mais séria, um pouco do art style, né? Mas o Omniverse não é ruim. Eu acho ruim, mas ele não é ruim. Mas se você quer saber Ben 10 depois de Omniverse, eu recomendo você ver Five I Well, ou 5 Years Later, do Ink Tank, que é um comic que agora ele é prestigiado, diga-se de passagem, pelos próprios criadores do Ben 10, mesmo que ele não seja relativamente canon. E ele é um quadrinho feito por eles dando crossover de Danny Phantom com o Ben 10. 5 anos depois da série de cada, né? São universos diferentes, então se passa 5 anos depois do fim de Omniverse e 5 anos depois do fim de Danny Phantom. É muito bom e fica a minha recomendação pra ler essa comic. Então é um Ben de 20 e poucos anos. Ele tava com 16 em Omniverse, se eu não me engano. 16 pra 17, então ele tá com 21, 22 anos, né? Continue. Bom, então, Steven passa por isso tudo. Ele tá crescendo. A gente passa por uma temporada inteira de 50 episódios filler e 2 relevantes. E ele vai crescendo, a gente vai crescendo junto com ele, aprendendo mais sobre o mundo. E essa é a moral de você encontrar o seu lugar. O Steven, ele aprende a encontrar o lugar dele. Até o final da terceira temporada. Porque as primeiras 3 temporadas são brilhantes. Porque, tipo, acaba a temporada 2 com a Peridot sumindo depois de dela ter feito o registro lá, o log date 7.15.2. Sim. E já começa na temporada 3 com um porradeiro absoluto, que é a Ilha da Melancia, Super Ilha Melancia. Que são Super Ilha Melancia parte 1 e parte 2. Não, parte 1 e Gen Drill, que é parte 2. São os meus 2 episódios favoritos de Steven Universo. Porque marca o começo da terceira temporada. E começa num porradeiro muito louco, porque tem uma Gen corrompida titânica. E o Steven, de alguma forma, ele aprendeu esse novo poder que ele pode possuir, tipo, coisas da natureza ou algo do tipo, e ele acorda num corpo dele, só que no formato melancia. E basicamente tem uma outra sociedade inteira de Stevens melancias, sapientes, e vai indo pro lado pro outro, beleza, e coisas acontecem, um episódio de 2 partes, e esses 2 episódios são fantásticos. E essa é a lição de moral do Steven até o final da temporada 3, que a temporada 3 acaba com a Jaspe morre depois, né, ela é quebrada, e depois da temporada 4 é quando eles estão começando a concluir a saga da Quartzo Rosa, e, tipo, levam uns 300 episódios pra eles finalmente revelarem que a Quartzo Rosa é a Diamante Rosa. Era, no caso. E que o Steven é secretamente Diamante Rosa. E eles tentam meio que reviver esse assunto quando o Steven é jogado no planeta das Genos e tem aquela luta final, né, no Steven Universo Clássico. E... Steven Universo Clássico. O Steven Universo Clássico, sim. Agora, e depois tem o Shippuden. O Steven Universo Shippuden. E tem essa luta final que eles tentam reviver a parada, porque quando a Diamante Branca aprende que o Steven é a Diamante Rosa, ela, beleza, é você. Você estava se escondendo na Terra nesse formato, ok, vamos colocar você de volta no seu assento. E ele basicamente vira um diplomata de Terra e planeta das Genos e blá blá blá, isso e aquilo. Só que ele não tem essa magia, porque basicamente toda essa experiência nova que ele poderia ter tido, eles pegam e jogam no lixo com uma resolução super rápida e Steven só aprende a ser um diplomata líder, porque agora ele é mais velho, então ele já sabe fazer isso. Não, legal, não é como... Não é como se ele estivesse num mundo novo e só tivesse conhecido no máximo 10 gems em toda a vida dele. Agora ele tem, por direito de nascença, o dever de governar um planeta inteiro da mesma espécie. Não gostei tanto do Steven Shippuden. Curiosamente, é a mesma coisa que todo naruteiro fala de Naruto. Curiosamente, Steven Shippuden teve 2 temporadas? Teve uma temporada de 20 episódios.
Porra. Uma. Sério. Uma temporada de 20 episódios, exatamente. E eu não vi nenhum filme que tenha Spindle. Os pais, né? Isso. Eu não vou ver, porque Compreensível. eu não tenho expectativa. Eu já vi o Steven Universo clássico, as 5 temporadas. Eu fiquei feliz de certa forma, achei o final meio. Tá bom. Tô Tá bom. satisfeito, mas não tô maravilhado. Uhum. Deu merda no filme de Steven por causa de preconceito contra pedras gays. Cara, Como se, como eu disse, como uma das se, como coisas. se já não tivesse desde o começo do desenho. Sempre teve. E, tipo, pra mim, potato potato. Eu não ligo sexualidade, cor. Pra mim, o personagem pode ser um triângulo. Se ele for bem escrito, puta triângulo foda, sabe? Puta triângulo foda, quero comer. Não, calma. Dito isso, amo One Piece. Um dos meus personagens favoritos é uma Drag Queen. É impressionante como os japoneses conseguem escrever fazer. LGBT melhor do que o Oeste. Exatamente. Um dos meus personagens É favoritos impressionante. de One Piece, um dos meus personagens favoritos de One Piece é a Drag Queen. E tipo, é só a Drag Queen foda pra caralho. Mano, tem uma ilha. Cara, One Piece é tão bom. One Piece é tão bom que tem uma ilha pra tudo. Tem uma ilha só de Drag Queen. Uma ilha só... Que curiosamente o Sanji, que é um mulherengo, foi forçado a treinar por 2 anos dentro dessa ilha. Ele chega depois do time skip sabático. O homem está na seca há 2 anos. E você fala, na seca de quê? Na seca de ver uma mulher. Velho, eu amo One Piece, mas fudeu. Vamos lá. Eu queria falar de uma parada, desenho adulto, né? Esse é tema adulto. Vamos continuar, pra gente ir escalando um pouquinho. Até chegar no hentai, nada mais nada menos do que falar de relações em desenhos, né? Sim. Não tem desenho melhor pra falar disso do que a série de desenhos da DC, mas mais especificamente Liga da Justiça e Liga da Justiça Ilimitada. Unlimited. Porque eu nunca vi. Você Então, nunca por favor, viu? me ilumine. Cara, Liga da Justiça Unlimited é um desenho de super-herói feito de. Vamos lá. Eu vivo falando que é a fórmula do que o universo cinematográfico da DC poderia ter sido. E poderia ter sido muito melhor do que o universo da Marvel. Porque. Lembra que a gente falou em She-Hulk, né? E o que começou a dar sucesso pra Marvel foi escrever sobre os personagens. Não foi? Concordo. Liga da Justiça Unlimited tem muito disso. Todas as histórias são sobre os personagens. Todo vilão é sobre algum personagem da Liga da Justiça. E tem uma parada que eles fazem fantasticamente, e isso é aprimorado quando tem o Justiça Jovem, relação amorosa e interação dentro dos personagens. Porque o Flash desse desenho, ele é mulherengo e tudo mais, e tem uma das melhores relações que são Lanterna Verde e Mulher Gavião, que não ironicamente... O desenvolvimento é tão bom. Aquela piada do porquê o Flash não consegue namorar é genial. Cara, vou te falar, tem uma piada dentro do bagulho. Tipo, a gente tocou no Flash, né? Tem uma piada dentro do bagulho que o Flash ele só chega e fala. E é por isso que eu sou o homem mais rápido do mundo. E a Mulher Gavião só vira pra ele e fala: isso explica porque você não consegue não pegar ninguém. Tem muita parada desse nível. Fantástico, cara. Tem uma isso interação. os animadores se divertem, tem que ter isso. Sim, velho. Os roteiristas, perdão. Meu pai chamava de corno manso o Lanterna Verde. Porra! Cara, a história do Lanterna Verde é complexa, mas eu preciso falar. Ele é. Eu preciso falar do. Como é que se diz? Antes da Mulher Gavião e uma interação com a Mulher Maravilha. Porque a Mulher Maravilha é Amazônia. Né? É uma Amazona. E não sei o que. Ela tinha, no começo ela tinha muito aquela parada contra homens e tudo mais, né? Que Amazonas tem. E tem toda uma
uma missão que ela faz junto com a Mulher Gavião. E tem uma frase que é fantástica. Que o... Que a Mulher Maravilha, ela chega e pergunta como é que consegue conviver, né? Como é que vocês não conseguem viver sem eles e tudo mais, e os caralho. A, a Mulher Gavião só manda. A braba. Não fale se você não experimentou, querida. Porra. Então, mas é um jeito interessante de botar preconceito, né, também. E coisas naturais. Hoje em dia eu não acredito como um tópico esse assunto idiota veio à tona. Mas voltando ao que eu queria dizer, tem a relação do Lanterna Verde, o John Stewart, com a Mulher Gavião, né? Uhum. Que basicamente eles começam com amigos, eles fazem algumas missões juntas, vão se interessando, eles se pegam, depois a Mulher Gavião trai a Liga da Justiça, mesmo não querendo, porque ela estava em missão pro planeta dela para poder conquistar a Terra, blá blá blá, super-herói. Isso depois de ter ficado com o John, revela que ela já era noiva de um maluco. Então, né? Ela simplesmente ficou com o John, noiva do maluco, desenho pra criança, tá? Só queria dizer isso. Noiva do maluco, depois ela trai o planeta dela porque ela queria ficar com. Não só queria ficar com o John, mas porque ela fez amizade com a Liga da Justiça. Ela pegou a humanidade, né? Ela pegou a humanidade, afeta a humanidade. E o jeito que estava sendo feito não era certo das coisas que estavam sendo feitas. Ela pegou toda essa parada. Teve problemas de confiança, obviamente. Ela foi ficar com outra pessoa, ele foi ficar com outra. E todo. Sabe, tipo. E no final do Liga da Justiça em si, né? Do Liga da Justiça Unlimited, que é a continuação, é o Liga da Justiça Shippuden. Só que dessa vez é bom. Melhor do que o original. Eles acabam ficando juntos, em aberto. Mas já tinha um coisa no meio que já dizia que eles iam ficar juntos, porque no futuro eles têm um filho, né? Acontece e é basicamente quando eles contam sobre isso, que aí já tá sedimentado que eles vão, né, acabar ficando juntos. Lembro que ela ficou com uma mulher com poder de vários bichos, que ele ficou... Sim, ele ficou com a menina que era, por acaso, virou o melhor amigo da Mulher Gavião e continua o melhor amigo da Mulher Gavião, mesmo depois dela ter sido, né, refeito o Switcheroo. Que é interessante. E só isso daí é um mini arco de personagens da Liga da Justiça quase toda, que são muitos personagens. Você entende o meu ponto quando eu digo que Liga da Justiça é o magnum opus de um desenho infantil naquela época? Porque ele não tropeça em si mesmo. Todos os personagens são muito bem escritos e todos eles têm essas nuances, eles têm as relações de personagens que eles têm, o Superman com a Lois, Batman e a Mulher Maravilha, sabe, o Flash e todas as outras mulheres da Liga, porque ele é um mulherengo. Então todos eles têm essa personagem, têm essa interação. Cara, só pra você ter, o John Jones, ele fica com uma senhora. Uma senhorinha. Ele se casa com uma senhorinha. E ele vive como um idoso, porque ele gosta das coisas mais simples da vida. E ele vive como um aposentado. Fora do Corredor da Justiça. Tipo, achava fofo. É muito fofo. Cara, é simplesmente lindo. E não é uma coisa que é uma coisa que quando criança você não vai pegar todas as nuances. Provavelmente quando você visse o John Stewart e a Mulher Gavião se beijando e a cena cortando pro obviamente, sexo e um monte de piada de sexo, você ou não vai pegar, ou ou você vai ficar com vergonha porque você é uma criança. Mas era feito de um jeito que não era explícito, era implícito, era humano e não era diferente de coisas que você pode ver de declarações de relações de afeto. Porque nunca chegaram a mostrar coisas explícitas, só deixavam implícito e tinha beijo. E era uma parada que, como criança, você tecnicamente já convivia isso se você olhava os adultos em sua volta. Eles nunca passavam uma certa linha. Então, resumindo,
São adultos escrevendo pessoas super-humanas que se comportam como pessoas humanas. Como pessoas humanas para crianças. Para crianças, exatamente! Exato! Então você Brilhante! tem toda aquela parada de você colocar, de você mostrar como é o mundo para criança de uma maneira extraordinária, no meio de porrada, de pessoas extraordinárias, e você manter a história interessante o suficiente para todas as faixas etárias, bem adulto, um tema muito adulto, tinha temas de escravidão, tinha tema de, sabe, preconceito, golpe político, acusação injusta. Então, eram as paradas, sabe, nível, sei lá, Clone Wars de se fazer desenho. E você viu um pouco, né? Naquele Watch Along, você gostou pra caramba. E eu sinto falta dessa maturidade em desenho, eu sinto muita falta. Lembro de um episódio de Batman que meio que faz entender que as pessoas morriam e que eu também ia morrer. Sim, é um dos últimos episódios da Liga da Justiça. Se eu não me engano, o último. Que é basicamente o episódio final pra Batman Beyond. Que se passa no futuro. Vou contar pra você como é que é. Pode ser? Ele se passa no futuro. Gente. Eu tô aqui. Fala. E o Batman, ele já se aposentou e tem um novo Batman. Eu esqueci o nome dele. O nome do, tipo assim, sem ser Batman, né? Eu gosto muito dele, diga-se de passagem. Mas minha memória não é muito boa. Aí, tipo... E eles começam a contar, né? Ele tenta descobrir que é verdade do seu pai, um monte de coisa acontece no passado, acontece no presente, dentro da cabeça dele. E ele vai falar com a vagabunda líder do Esquadrão Suicida, né? Velha pra caralho, mas ainda viva, há não sei quantos, 20, 30 anos no futuro. E ela começa a contar uma história de uma menina com superpoderes que ela começou a perder o controle e tudo mais, e ela precisava ser morta. Porém, ela já ia morrer. Quanto mais ela morria, mais o cérebro dela entrava em colapso, porque ela podia afetar a realidade e tudo mais. E é esse mesmo. Epílogo, Liga da Justiça Sem Limites, episódio 26. Final, né? E o Batman fala que vai dar cabo dela, né? Só que quando ele entra, ele senta do lado dela. Ela era uma vilã. Ele senta do lado dela. Ele conversa com ela, porque ela era uma criança, né? Ainda. E ele fica com ela de forma pacífica. Reconforta, né? Pra que as coisas não saiam do controle enquanto ela morre. Escuta a história dela. E simplesmente ela morre nos braços dele. Feliz. Ele sai com a criança nos braços. Entrega. É o Batman. E é um dos melhores episódios de desenho que eu já vi na minha vida. Eu tô quase chorando. É um dos não se pode deixar você falar de coisas emocionais, porque senão você vai virar um pote de manteiga e desabar. Exatamente. Tem um episódio também que a Mulher Maravilha quase matou um brinquedo, porque o Superman supostamente morreu. Com a Liga da Justiça toda quase mata o Homem Brinquedo, se eu não me engano. O Flash para eles, eu não lembro exatamente. Tem um episódio que quase todo mundo morre, o Flash também mata, quase derrota o Lex Luthor, quase morre. Então, eles colocavam muito à frente essa vulnerabilidade, os erros, porque o Batman é um personagem problemático, eles vão colocando, né, mentalmente, ele tem seus erros, ele tem suas falhas. E eles colocam em todos os episódios todas as características, como e no final desse episódio, esse novo Batman, dele, já assistiram Flashpoint, com certeza é o meu filme favorito da DC. E tipo, eles, né, o filme, animação, e eles sempre botavam essa parada, o novo Batman ele sai com um novo pensamento de quem é o Bruce, porque toda essa treta começou quando ele descobriu que ele era um clone do Bruce Wayne. Não se sentia ele mesmo, ela revela que foi ela que fez isso. Tem toda essa nuance, sabe? Do que você acha que as coisas são e de como as coisas são, né? Das coisas que acontecem. Então, eu gosto muito. Muito. Também recomendo. Eu sei que você não vai ver, porque você raramente vê as coisas que eu recomendo. Falando nisso, a gente tem que marcar um watch-along privado só da gente pra gente terminar de ver Senhor dos Anéis, porque eu quero fazer um podcast de Senhor dos Anéis com você
falando todas as suas impressões dos filmes. Se a gente for fazer isso, a gente também vai ter que incluir os Anéis do Poder, que eu vi gente falando mal. Não, nem eu tô vendo isso. Nem eu tô. Você não quer se desapontar, entendi. Não, transformar a Galadriel numa Mary Sue, não tô afim de ver. Mano, quem quer? Transformar a Galadriel em uma Mary Sue. Ah, que divertido. Estão cuspindo na cara da obra de Tolkien, cara. Aí, beleza. Eu não tenho nada. As pessoas me veem aqui e acham que eu não tenho nada. Tipo, eu não gosto de adaptações. Muito pelo contrário, eu gosto de adaptações que respeitem o material original. E isso é um tema de podcast era o tema de podcast que eu quero fazer. Vai ser o próximo podcast. A gente não vai O falar próximo ou do depois que do eu sugeri, próximo? beleza. Ok, Não, beleza. calma, a gente vai falar do que você sugeriu. Vai ser um dos próximos podcasts, então. Pode ser? É uma Beleza. coisa que eu tenho visto que muita gente aconteceu com The Witcher mais recentemente. E estão cuspindo na cara de quando fazem uma adaptação. Mas essa naturalidade de falar de temas adultos, de falar de morte, de falar de sexo, de falar de, sabe, sexualidade, de se descobrir como pessoa, sabe, dentro dos desenhos mais novos, que ou não é feita ou se é feita de um jeito muito tone down, né? Muito aguado. Aguado E isso. não passa mensagem, deixa um gosto ruim na boca. E como é que eu posso dizer? Tira o carinho que eu tenho. Eu adoro desenhos, eu adoro animação e isso me deixa muito triste. Deixa eu ver o que estão falando no chat e eu vou passar a bola pra você continuar falando. Pode ser? A gente vai falar de Rentão. Sim, nós vamos falar de Rentão. Você vai começar falando do Rentão. Porque eu já assisti Eu vou Cara, começar falando de depois de um Rentão, beleza. tempo, você vê que o Batman é o mais humano. Literalmente. Exatamente. Mas tô falando no sentido de traumas e tal. Isso é verdade. O Batman, ele é, tipo, pelo menos nesse desenho e nos quadrinhos, por isso esse desenho é tão bom, ele não necessariamente pega a história que tá no quadrinho. Ele adapta o personagem para a história que eles querem fazer. E é isso que as pessoas não entendem hoje em dia. Quando vão adaptar alguma coisa. Dá um podcast inteiro essa parte dessa frase que eu falei. Mas tô falando sentindo traumas e tal. Jovens Titãs era algo que eu gostava bastante também. Principalmente o episódio que a Ravena fica com medo, mas não quer admitir. Eu gosto muito desse episódio, especialmente do episódio que eles entram. Se eu não me engano, esse episódio que eles entram na cabeça dela. Eu gosto muito desse episódio. Todas as personalidades dela são diferentes e tudo mais, e como ela suprime as personalidades pro pai dela, que é um demônio, não sair. É muita pressão na cabeça de uma pessoa que tecnicamente é um adolescente, sabe? Sim, cara, mostra que os caras, mesmo sendo super-heróis, eles sentem coisas, tipo, ficam com medo e tal. Isso é fantástico. Vai, fala. Isso é fantástico. Começaram a conversar entre si aqui, eu não consigo ler tudo porque eu sou humano também. Pelo menos atrás do modo, né? Então, né? Antes disso, Aham. saiu o Sonic Fronteiras. Não E a foi. quantidade de meme de status que tá saindo com o Sônico virando Super Sônico e destruindo um giganto da vida é fantástico. É verdade, porque a Eu tô muito Esmeralda do feliz. Caos agora é coletável de mundo aberto, né? Correto. Você pode. Caralho, que da hora. Eu preciso jogar esse jogo. Oh! Sim, e você coleta ela, mas você coleta, na verdade, uma vez por ilha. E são várias ilhas. Enfim. Peraí, que tem uma coisa aqui. Pela verdade, eu sempre fui de falar demais e tal. Só que eu tenho um mês que eu terminei um relacionamento de 4 anos. Caralho, pareceu. E tô sentindo que mudei, saca? Você fica mais frio, você fica triste, não é questão de frio. Eu entendo muito bem. Não tem muito. Cada um recebe de uma maneira. Exato. Esse ano eu também terminei. Eu acabei terminando um relacionamento de 4 anos. Então. Coisas são difíceis, mas. Olha só, 2 pessoas que terminaram um relacionamento de 4 anos. Exato. Pareceu, então relaxa. As coisas podem melhorar e com certeza vão. Assim como o dia de sol acaba pra chegar tipo assim, dias de tempestade, as tempestades também acabam pra chegar os dias de sol. Oh, que bonito. Vamos falar de putaria? Vamos. Então, né? Pô, Não, cara, pera, eu preciso. Eu nunca tive um relacionamento, eu nunca fui capaz de gostar de ninguém. Às vezes eu queria passar por algo assim. Não, Nanaka, eu te ajudo, relaxa. Continua. Foi mal, não podia perder a deixa. Continua.
que a gente tinha. Porque a gente meio que discutiu esse tema, tipo, em aberto num papo de taverna. A gente tinha falado alguma coisa sobre Rentão. Sobre Rentão, a gente sempre fala de Rentão. Na verdade, vamos pegar gente uma só- tangente. Pega a tangente. Que maldoso. Eu não fui Porque- maldosa. Porque Eu falei a Rentão em verdade. si. Ah. Rentão em si é uma indústria de tags. Sim, isso é verdade. Vamos aqui no nhentai.net. Você vai ver Eu quantas vou tags abrir- tem. Eu acho que ele tem uma lista de tags. Eu acho que o Hentai se priva Isso disso. não faço a menor ideia, mas eu sei que eu vou abrir. Ó, já gostei disso aqui. Eu vou abrir literalmente o primeiro link que aparece. Deixa eu falar, tem um dos novos que eu gostei pra caralho. Que é uma de uma Tomboy. Acessei hoje, eu falo mesmo. Aqui, ó. Tag, eu não vou falar. A maioria dessas coisas aqui é seios grandes, apenas fêmea, apenas macho. Rapaz, orelha. Enfim. Eu não preciso. É isso que eu não ia falar, mas ok. Foda-se, cara. Foda-se, tá, beleza. Ok, então. Eu acho que se você realmente falar. Se você falar paz, orelha, legal, quase ninguém vai saber. Agora se você falar teta, diga, porra, meu irmão. Atualmente eu tô lendo muito de Futanari e Yuri. Eu não sou muito fã de Futa. Porém, o Yurizinho. Eu e o Cintia, é de conhecimento aqui da taverna, assim. Eu e o Cintia gosta de gay. A gente gosta muito de como é que se diz? De Yuri. De female gay. Gay, porém fêmea. Exato. A gente acha Enfim. muito fofo e bonitinho. Vira e mexe, a gente manda no WhatsApp um do outro, tipo, a gente achou uma arte Yuri muito fofa, toma. É isso que a gente faz por trás das câmeras. Hentai hoje é uma indústria de tags. O Guilherme mandou áudio. Se o áudio dele for. Se esse áudio for o que ele quer falar aqui, eu não vou ler. Mas enfim. Não vai ler o áudio? Não vou ler o áudio. Nem ouvir. Eu tinha achado um hentai de Yuri com uma boa história. Fiquei tipo, Shoujo Sect, não era o outro. Então, é isso que eu quero falar. Fale. Porque tem um rentão de Yuri que é. Eu não é o Shoujo Sect. Shoujo Sect não, é putaria generalizada. Mas é uma história boa e fofinha, que é literalmente um dia de duas escolares namoradas, só que uma fica doente e a outra fica cuidando. É literalmente. É um episódio, eu não lembro o nome. Sempre esqueço o nome desse rentão. Mas é basicamente isso. É uma cuidando da que ficou doente e acaba, obviamente, rolando coisas, porque é um rentão. Mas ele é muito fofo e a historinha é muito boa. Vale a pena assistir. Quem achar. É Sono Hanabira, lembrei. É Sono Hanabira. Vai, fala. Bom. Vamos falar sobre justamente isso. Hentai que tem Boa história. Exatamente. Que não é só temas e tropes aleatórios e esmagados em algo que você pode se masturbar gratuitamente. Por exemplo, quando tem história, eu não consigo me aprazer. Você não consegue? Eu foco na história. Exatamente. Isso me lembra... cara... Eu foco na história. Tem um rentão na minha lista de favoritos do Hentai. E ele que eu botei na minha lista de favoritos, não porque a bronha foi muito boa, porque foi, diga-se de passagem, mas foi porque é o seguinte. A história é muito boa. Vira e mexe eu volto nele só pra ler a história. Ele tá salvo no meu favorito só porque eu adorei a história. Porque ele é grandinho, né? E a história é fantástica. Ele é gandinho. Ele é gandinho. Uma coisa que eu percebi quando eu comecei a ver hentai lá pros meus 11 anos, tá na idade. Muito bom. Também comecei nessa idade. Eu comecei lá pelos 10, 11 também. Tipo, via muito hentai de... blá, blá, blá. Coisas que não podem ser lidas. Exato. De extro. De extros. Hentai de extros. Vai ser isso agora. Hentai de extros. Eu não gostei muito de hentai de extros. Eu tenho algo contra duas coisas. Traição e extros. Pra mim, se tem isso, é impossível. Eu gostaria de enumerar dois aqui, em dois formatos diferentes. Que tem história, um é mais bizonho do que o outro. Que eu gostei muito que caiu nessa parte do
né, do não consigo me aprazer quando tem história, porque eu foco na história. Aham. O primeiro é do lendário, glorioso Dirk Pickson. É uma animação recente The que Pixel. ele lançou. Eu adoro. Você Então, falou, né? The Pixel é trapaça. Dirk Pickson é a trapaça. Dirk Pickson. É literalmente, eu procuro Dirk Pickson no Google e já a primeira coisa que aparece Safe Search está desabilitado. Jura? Por que será? A primeira coisa que aparece Por pra mim que é será? o Mime Rhyme. O que me impressiona é que ele ainda tem uma conta no Newgrounds. Parabéns. É muito comum no Japão. Isso fez eu ter um vício em saber a razão dessa merda. É como no Japão mesmo. O que, infelizmente, né? O Onitite foi o primeiro que vi o site. O primeiro que eu vi foi. Caralho, alguma coisa Mônica. Little Mônica. Mas Onitite é o meu favorito. Continue. Existe o que parece ser uma série, né, que ele tá fazendo. Meu Deus, Renato. Eu sei isso, meu Eu continue. vou abrir. Calma aí, deixa eu desabilitar o volume do celular só pra ter Ah, tu vai abrir a certeza. stream? Eu já abri, calma aí, só pra ter certeza de que eu não vou errar o nome. Deixa passar 5 segundos de anúncio. Tem um traveco no anúncio. Fantástico! Fantástico. É, porque o meu primo falou. Não achei muita coisa na época, apesar do tema. Meu Deus! Só isso eu tenho a dizer. Caralho, cadê o nome? Eu não achei, enfim, é Fantails, eu acho. Eu não sei se é a continuação do Fantails que ele já lançou, mas Aham. basicamente é a última animação que ele lançou que tem uma pegada meio medieval, que Ah, sei qual é. tem um. Sim, tem um príncipe, né, com as forças dele buscando erradicar um demônio que está numa vila. Aparentemente o demônio é uma sucubo disfarçada, e a sucubo acaba dando pulo nele e consegue prender ele numa cama. O problema é que é uma animação de 26 minutos e pelo menos 20 é fodeção. E eu não consegui, na primeira vez que eu vi, eu não consegui me aprazer Porque justamente tem uma porque história. tem uma história. Exatamente. Não, a melhor parte é que ele conseguiu fazer uma coisa que a maioria de todo mundo não foca quando vai fazer, né, pornografia, conteúdo explícito, é que ele conseguiu contar a história, desenvolver os personagens Aham. através do sexo. Cara, é uma parada bem interessante. Dá pra você dizer muita coisa da personalidade de uma pessoa através disso, porque é o momento mais íntimo dela. Exatamente. A forma que isso acontece, a Sucuba ela toma diversas formas. Diversas formas que o príncipe Eu acaba não gostando quando vi ele a tá animação toda, mas preso. eu já vi partes. Eu sigo o E The tipo, Pixel no Twitter e sim. vira e mexe ele posta algumas coisinhas do tipo, né? Alguns Uhum. aqui e ali, aí eu vi algumas partes da animação. E a animação conta sobre o príncipe, tanto sobre a Sucubo, através das formas diferentes que eles reagem às diferentes transformações da Sucubo. E sobre Aham. como ele se liberta em um determinado momento. E tipo, parece que ele ia pegar uma faca e ainda que tava largada num canto e terminar ela. Mas ele Aham. percebe o que ela tá fazendo e. Ah, cara, que se foda, é uma sucubo. E você fica naquela de tipo, porra, ele tá gostando disso mesmo ou ele só tá caindo no charme dela? Uhum. Porque É... eles estão reagindo, tá tendo uma intimidade. E Tem que. no final ainda joga um cliffhanger que parece que vai ter uma continuação. E eu quero muito que tenha. Você quer. O Lugin Eu mandou. quero que tenha. Você não ironicamente assiste pela história. Curiosamente, eu também. O meu rentão favorito. Quando É o tem meu rentão história. favorito. É o meu rentão favorito justamente por causa disso. O One Tip. Tanto a história quanto né, o outro conteúdo. E o Lugin fala, tem que ter um contexto, pô. Não é simplesmente colocar as cenas lá. A categoria amador do site vermelho discorda de você. Categoria amador. Inclusive, deixa eu abrir Ah, aqui ver o que aparece. caralho, a Vamos abrir merda o que ele site é. vermelho. Alvivaço. O cara está abrindo o Vamos site abrir ao vermelho vivaço. alvivaço. Vamos abrir o site vermelho. Porque a única coisa que aparece na homepage é amador. A melhor parte é esses títulos traduzidos pra inglês, cara.
Eu detestei quando o Google começou a traduzir tudo sem Eu também. piedade. Meu YouTube agora tem umas coisas, eu tenho que olhar a thumbnail pra saber se o vídeo é em inglês ou não. Mó chatice. Aí eu clico no vídeo em português e já fico triste. Cara, Amador, muito bom. A primeira coisa que aparece pra mim no Amador é um vídeo de 6 minutos. Meu tio fez xxx. Não vou falar o resto. Aí você vê na thumb do vídeo, tipo, metade do vídeo é gravado, é só a perna do cara sobrando pra fora da cama e você não vê porra nenhuma. Tem um que eu vi há um tempo, o mesmo autor de Emergence, sobre um maluco que vira mulher e fica viciado em dar. E tem uma história até que interessante. Cara, Genderband é muito maneiro. eu tenho limite pra genderbend. Eu preciso não conhecer o personagem. Eu preciso muito Ok. não conhecer o personagem, sabe? E se for Ok, um compreensível. um genderbend de um personagem que eu conheço, ou, né? Um dojão de um genderbend, Aham. eu não consigo ver porque eu fico tipo, ele é menina. Tipo, sabe, eu não, ou ele é menina, sabe? Eu fico tipo, não Então, entra na isso minha é cabeça. Meio que mas bloqueia não a é minha assim que cabeça. funciona. Eu sei, mas tipo, bloqueia a minha cabeça, sabe? Eu não consigo ver. Eu não consigo ver o bending ali. Eu só fico, tipo, é estranho. Vamos lá, quando eu vejo alguma coisa do. Lembra que eu falei que eu gosto de fidelidade ao material original quando se trata de um dojão, né? Uhum. Eu ativamente evito. Como é que se diz? Dojão que tem aumenta, nem que seja um pouco. Ou nem de uma forma significativa, mas nem que seja um pouco visualmente significativa, né? Uhum. Curvas e traços de um determinado personagem já estabelecido, porque não é fiel o suficiente. Eu não consigo ficar no mood e, sei lá, digamos que eu esteja vendo um rentão da Nami. E a Nami é uma vareta com dormelão. Correto. E ela tem um jeito de ser desenhada específico. Se for muito longe desse jeito de ser desenhada, sei lá, dá uma bunda maior ou a cara é diferente, eu não consigo ficar no mood pra poder ver o donjão dessa parada, porque meu cérebro não gosta. Eu também tenho um problema com massivas tetas. Existem tetas grandes, existem as tetas massivas. Eu não gosto. Raramente eu gosto de um que tenha, entendeu? Entendi. Contanto que seja na medida da possibilidade natural de um corpo humano, eu gosto. E a Nanako falou para um senhor caralho, um momento. Tipo, a mina que gosta dele muda pra ficar com ele. Tipo, vira uma puta pra ficar com ele. E na época eu fiquei tipo, ela ficou tipo, Teve muito tipo nessa frase. nessa parte eu sou igual. E uns que não consigo ver é que é a personagem. Tem uns que aparece, você tá comendo tecla, mulher, tá? Parece que é alguém cosplay. Eu não entendi o que ela quis dizer no final. Continua. O segundo, deixa eu abrir aqui o maior site de galeria de hentai da internet. O N, tá? Não, Não, o galeria. maior. É o E. O hentai, exatamente. Sou Cadê? analfabeta. Ah, não. Você pode só aprender a escrever, você fica só anal. Você fica, o fica alfabeta. Fica fabeta. Fica alfabeta, assim. F. Sim. Cadê? Achei. Bom, eu não sei se vocês são acostumados com o evento que está acontecendo nesse mês chamado Novembro Sem Nozes, Novembro sem nozes. onde homens de todo mundo, e às vezes as mulheres também, dependendo do que elas têm entre as calças, se recusam a nozear por aí. Obviamente eu não sou adepto disso, isso é para otário. Isso é Exato. E para também, isso é para você também não que é saudável. Também não é despreza e saudável. também não é saudável, exatamente. E justamente Ah, existe uma Tô vendo sua live desenhando. Não vou conseguir me concentrar. Não. existe uma não é uma tag exatamente, mas existe um tema dentro de NNN que retrata justamente isso, sobre como não é saudável.
Aham. Alguns artistas fazem seus OCs fazendo o NNN. E Ok. dessa pilha de lama, às vezes você encontra um diamante bruto. O que você encontrou? Eu encontrei o No Nut November da Nell, uma personagem. Existe um maluco por aí chamado Felatrix. Não sei se vocês conhecem. Não. Eu conheço, não lembro, também tem essa possibilidade. Tem tanta gente. Bom, Tem tanta artista desse tipo que eu conheço que é, tipo, não pelo nome, mas pela arte. uhum. Eu demorei muito tempo pra Você gravar o nome da Maiwix. talvez você reconheça por alguém que só desenha bimbos com bocas extravagantes e avantajadas. Tá, mais de um. Continua. Eu já Vou disse, achar eu uma aqui. conheço vários. Eu vou achar uma foto e vou te mandar. E você vai reconhecer. Se não reconhecer, A propósito, fica minha é... carta de ódio aqui pelo tempo que demora para o pai Magpie postar. Tá? Fica aqui minha carta de ódio. Eu queria mais conteúdo dela. cadê? Achei aqui, deixa eu baixar uma. Baixar, não vou copiar mesmo, vou te mandar. Enfim, Uhum. esse estilo de arte talvez você reconheça a pessoa. Se não reconhecer, você vai conhecer. Essa pessoa tem uma OC chamada Nell, que é Penélope. Aham. E essa personagem é parte de uma história onde ela tem o No Nut November dela. E a história é basicamente um cenário pseudo-medieval, que não tem realmente traços medievais super desenvolvidos, onde basicamente a Nell é uma espécie de escolhida, é futa basicamente, Uhum. para expurgar o mal usando a semente divina dela, porque tem uma rainha demônio, secretamente uma sucubo, entre aspas, que de acordo com a profecia vai praguejar a Terra com alguma coisa, e de acordo com a profecia somente a semente divina de Nell poderia Semente de. correto, poderia encerrar o reino maligno da Rainha Demônio. Então se Proporcionando. passa. Fala. Proporcionando. Essa artista aí, ó, o pai Magpie, eu gosto tanto da arte dela, mas tanto da arte dela, que eu usei uma das personagens dela como Já volto. imagem pra. Porra! Caralho! Filho da. Terminei, cara, já volto. Não, que termina o. Eu usei uma das artes dela. É porque eu já tava terminando a frase. Eu usei uma das artes dela como personagem de. Tipo, eu tenho uma ficha guardada com uma personagem de RPG com uma imagem de uma personagem dela. Mas especificamente uma Goblin. Deixa eu ver o que ele me mandou aqui no WhatsApp. Vamos ver se a arte é boa. Se bem que eu não sou muito afim de fruta, mas tudo bem. Eu conheço o artista, eu só não gosto do artista. Fantástico. Eu queria que ele estivesse aqui pra poder falar isso na cara dele. Sabe? Pô, tudo mais. Mas ele falou, já volto. Agora tem um podcast que eu tô falando sozinha. E eu não sei lidar com isso porque isso não é pra acontecer. Já cansei de falar pra ele que não é pra acontecer. Sabe? Mas é isso. Eu gostaria que vocês voltassem a falar o tempo inteiro agora. Seria muito bom. Fantástico. Eu vou colocar na telinha de já volto, enquanto esse idiota esquece que não pode ficar sem falar no podcast. Já volto. Já volto, rapidinho. A gente já volta.
Prontinho, voltamos. Melhor do que ficar em silêncio estranho. É. Talvez vocês curtiram uma musiquinha boa e uma ambientalização de caverna, olha só. De dungeon, quer dizer. Aí eu bati o braço. Bateu o braço? Você foi fazer o quê? Bati o braço. Abri a porta. Ah, tá. Pessoas chegando em casa. Aham. Caralho, eu bati o braço legal, mano. Ótima Tô música. esperando só isso aqui avermelhar. Muito obrigado. Conserto, tipo assim, eu aconselho você pegar um teclado novo. Esse aí tá com fome. Eu comi letra de novo. Sim, exatamente. Pô, toda vez que ela digita como a letra, o tecladinho tá com fome, cara. Tem que alimentar esse teclado aí. Bom, oficialmente. O Guilherme mandou um áudio. Calma aí, deixa eu ver o áudio do Guilherme. Caralho, para! Velho! O quanto de áudio esse corno mandou? Essa é a questão. É isso que eu não gosto. Para de fazer isso. Eu vou continuar falando no seu ouvido. O podcast precisa de 2 pessoas falando. Não fique mutado. Beleza, Não suma. você me interrompeu 35 vezes. Sim, é pra você não ouvir. Não ouça. Volte Eu não aqui. falava disso. Mas ok. E Por eu quê? perdi meu tempo também ouvindo porque o Guilherme só disse que não tinha nada pra falar. Vai lá, são 2 horas de áudio. Esse filho da puta às vezes faz isso, só queria dizer isso. Não, é 10 minutos. E se fosse 2 horas de áudio também, eu falava que eu não ia ouvir. Pra mim, passou de 2 minutos, eu já falo. Só depois que você lançar o álbum. Porra, pra mim passou de 30 segundos, eu já não ouço direito. Ai, ai. Os caras adicionaram a ferramenta de acelerar áudio no WhatsApp achando que eu vou ouvir áudios que tem mais de 30 segundos. A menos que seja de pessoas importantes, eu não vou dar uma foda. Ah, isso Ó, explica. digita aí, por favor, tá Isso ocupado. explica bastante. Passou de O que que 20 segundos é podcast. Eu evito mandar Passou áudio de 20 grande, eu só segundos. mando áudio grande quando é realmente necessário. E mesmo assim, eu não passo de 1 minuto, 1 minuto e pouco. Se eu precisar mandar um áudio grande. É um Ah, absurdo. isso é só se eu precisar mandar um áudio grande, o que é 2 vezes ao ano. Eu evito mandar áudio no geral, igualmente. Continuemos, sempre. Continue Bom, falando de sexo, drogas e rock and roll. pra terminar sobre a Nel, basicamente. Tu viu o que eu mandei no WhatsApp? Eu vi, eu conheço o artista, eu não curto ele muito, mas conheço. Então, essa pessoa foi daí que nasceu o NNN da Nel. E é uma história fantástica de 30 dias, mais ou menos umas 40 páginas, de basicamente o proceder do NNN, só que Aham. exagera muito a parada de que não é saudável, porque basicamente todas as Uhum. servas da Rainha Demônio querem roubar a semente divina justamente porque se ela despejar, ela não pode usar de novo. Ou seja, tem que chegar virgem lá. Meu Deus. E a história é muito maneira. Sim, tem história. Da primeira vez que eu vi, eu não consegui Não consigo executar o ato. fazer Exatamente. nada, você só Eu leu. tive que terminar a história primeiro. Você E só também tem leu. muita. Exatamente, também tem muita iconografia. Tipo, quando ela chega perto do castelo, é basicamente. Eu tenho que mandar uma foto. Eu vou achar aqui, eu vou mandar no WhatsApp, você vai entender. Mas basicamente como se fosse a entrada da virilha. Que Subindo. pariu. Dependendo da pessoa, curto receber áudio. Ih, rapaz. Não, você não é o único. Isso é, Eu vou achar aqui e vou isso te é mandar. comum. Uhum. Receber áudio daquela É, pessoa normalmente é muito bom. daquela pessoa. Ué, daquela pessoa. Depende pra quem aquela pessoa é, pra pessoa que está sendo referida à pessoa da pessoa. Pessoa? Sente? Pessoa. Ah, tá. Eu vou copiar, Sim, copia. eu vou colar para você no WhatsApp e você vai entender. Ok. Tinha. Ah, é. Eu lembrei de uma animação adulta que a gente não falou. A gente falei de South Park. A gente entrou naquela parada de criticar a modernidade.
Hum. E retornar ao Monk, né? Correto. E eu esqueci de comentar sobre clássico Happy Tree Friends. O desenho só existe pra eles testarem o quanto de gore eles conseguem colocar num episódio só. Não é literalmente isso, mas quem assistiu, quem sabe, quem conhece. Happy Tree Friends também pra quem gosta de umas paradas muito nonsense desse nível, vale a pena. Eu me enganei, não são 40 páginas, são 80 páginas? Que? Porra, é Não, são essa? 80 páginas. Ah, o painel do meio, vai me dizer que não parece Ah, tá. a Sim. entrada de uma virilha. Sim, exatamente. Na Esse é verdade, a entrada parece. do castelo. Isso é uma. Isso é um rabo de costas. Deitado, assim. Tem as coxas, tem. É. Isso é um popote. Continue. Enfim, é isso que eu tinha pra falar. Esses são os dois com história tipo, mais marcáveis Ah, tá. que eu lembro e eu Você tenho queria. esse. Eu só Você queria jogar queria, na mesa você mesmo. queria mandar o É isso aí popote que eu gosto. Landscape. Exatamente. Tipo, Essas são as minhas ah, recomendações pra aí. vocês. Deixou o Nanako curiosa. Eu vou passar no. Na verdade, eu não vou passar nada, não, se vira. Pô, passa o nome pelo menos pra ela no PV, caralho. Eu vou marcar Mas a no boa, RPG ela já Sente. está fazendo uma ótima arte. Falando em ótima arte, depois de terminar a stream, eu respondo o que você me mandou no privado, o Nanako. Até porque, né? Pois é a vida. Mas, bom, eu acho que é isso por hoje, né? Até porque eu estou tendo que terminar um pouquinho mais cedo recentemente. Eu estou tendo Eu percebo. compromissos. Pô, eu estou tendo compromissos 9 horas, então terminar 9 horas na marca me tira o tempo de comer, fazer as coisas, sabe? Uhum. Pra poder. Compreensível. Aí você come tipo Compreensível. meia-noite. Isso aqui dá uma parte 2, então a gente pode deixar guardado uma parte 2 disso daqui, pra gente continuar falando mais de rentão. O que vocês Pô, acham? acho que não dá um podcast inteiro, não. Não dá? Eu acho que se Eu juntar acho a que não. galera pra falar de rentão, dá um podcast inteiro sim. A gente pode até tirar o conceito de animações e falar realmente de conteúdo questionável. Só se Tipo, a o gente podcast, colocar, tipo, a a tábula redonda do rentão. válvula da teta. É, basicamente, fazer o debate. Bom É menino demais, ou menina? é. Mentira. Eu vou É anotar só meus se a gente, tipo, favoritos. pegar. Só se a gente pegar literalmente todos os. O maior conselho de todas as pessoas culturadas da face do planeta e enfiar aqui nesse podcast. Nanako, se você já está anotando seus favoritos, você está convidado. Quando estiver chegando a hora desse Cuidado, podcast, exatamente. você vai participar. Eu vou te convidar. Você será convidado especial. Arrastada. Falando nisso, para quem está vendo e não conhece, Nanako participa das nossas campanhas de RPG aos domingos. Então, se você escrever exclamação Nanako, você vai ter os canais e redes sociais dela aí. Escrevam. Se você estiver pelo YouTube, obviamente, tá na descrição. Tá logo aí na descrição. Se ela aparece, se tem merchan dela, tem também o link. É isso. Bom, muito obrigado pela presença de todos. Foi um pouquinho mais curto do que o que a gente costuma fazer. Mas foi bom. Foi bom. Talvez seja assim por um tempo, talvez não. Depende de como as coisas vão ser, mas sempre vai ter o podcast de vocês toda quinta. Nós vamos sempre falar de assuntos variados aqui para vocês. É isso. Muito obrigado pela presença de todos. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Exclamação Bird ou exclamação Sente. Por favor, nos sigam se você quiser saber. Me sigam se você quiser saber de coisas do canal. Especialmente pelo Discord, exclamação Discord, que nós dois postamos lá, e o meu Twitter. Eu posto coisas por lá também, de atualizações. Tá chegando uma coisinha especial que vai chegar amanhã no Twitter, mas chega mais cedo no Discord. Se você quiser saber qual é a novidade, exclamação Discord. E por favor, sigam o Sente, ele é um artista maravilhoso. Eu vou continuar espancando ele até ele virar ávido do Twitter para poder trocar o emprego dele de 9 às 5, de 8 às 5 por trabalho artístico. Em Como é período que diz? integral, Em período adoraria, integral. mas vivendo de Twitter, não.
Ainda mais vivendo de depois Twitter. da, Deixa eu da, te da falar, pilha de lixo tóxico que o Twitter ou virou, como se você, já não fosse. ou você vive de arte 9% com o Twitter, ou você não vive de arte. Sinto te informar. Continuando. Se eu É, encontrar outra forma, eu juro que eu vou esfregar na sua cara até o fim dos tempos. Existem duas, mas ambas são interligadas. Continuando. Muito obrigado pela presença. Se você gosta de RPGs ou você tem interesse em coisas, participação maiores dentro do canal e nossa comunidade, considere o nosso Patreon. Tem coisinhas por lá. É isso. Eu vejo vocês sábado com o nosso salão de jogos, o último desse mês, porque o próximo sábado nós temos a coisinha nova e depois ele será passado para terça no começo de dezembro. Então, é isso. Eu vejo todos vocês sábado. Até. Até.